Olá pessoal, muito boa noite, estamos começando o programa Opinião Regional desta sexta-feira. Hoje nós estamos recebendo aqui Amarildo Ferreira, que é secretário executivo, secretário-geral da Câmara Municipal de Patos de Minas e delegado do PMDB de Patos de Minas. Recuperado de uma cirurgia que te deixou um pouco afastado, né, Amarildo? Mas agora parece que já está caminhando bem. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Graças a Deus a recuperação foi boa. Foi só uma cirurgia de tendão. É o futebol, né, Maurício? A idade chega aos 40, a gente quer continuar naquele pique. Mas graças a Deus já correu tudo bem, a recuperação está sendo muito boa. E é um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Amarildo, a eleição batendo aí a nossa porta, né? O que o PMDB prepara aí para essas eleições, né? O PMDB que tem surgido aí em âmbito nacional como partido que poderá tirar o país dessa situação difícil, né? O que o partido prepara para as próximas eleições aqui em Patos de Minas também? Na realidade, Maurício, essa preparação começou nas eleições passadas, né, quando o PMDB nos lançou candidato a prefeito, e a gente tinha um objetivo, né, que era mostrar para a população a necessidade de mudanças realmente, a necessidade de terminar com essa briga local. As pessoas estão vendo aí hoje o resultado disso, né, nós cansamos de falar isso, onde tivemos a oportunidade de fazer as visitas, e hoje várias pessoas que nos ouviram naquela oportunidade nos procuram e nos falam que realmente deveriam ter ouvido, né, aquilo que a gente falou, e realmente os grupos aqui em Patos hoje consolidados deixaram de ser adversários, são inimigos, e quem está perdendo com isso é o povo. Eu até falo assim, num exemplo muito claro, que parece que isso é um campo de futebol e tem um grupo de um lado, um grupo de outro, e nós, o povo, está no meio, sendo chutado para um, sendo chutado para outro. Então, é essa briga que a gente tem que terminar com ela. Então, esse projeto do PMDB começou naquelas eleições. É lógico que a gente tinha o objetivo de ganhar, mas principalmente de dar esse recado. E esse recado hoje as pessoas conseguiram absorver isso. Um outro detalhe muito importante, que era um dos primeiros objetivos nossos, que era reforçar a chapa de vereadores. Hoje o PMDB está com chapa completa de vereadores. Nós pegamos pessoas de vários partidos, que faziam parte de outros grupos também, e que acreditaram na proposta do PMDB, de ser um partido diferente, com proposta decente. Então nós tínhamos pessoas que estavam no DEM, no PP, no PV, no PR. Então o partido hoje está aí com média de 30 candidatos. Nós teremos chapa completas, com certeza não teremos coligação na proporcional, porque nós fizemos uma chapa consistente, e isso é uma primeira fase, e acho que essa primeira fase foi bem vencida. Até para que, se a gente lance um candidato a prefeito, a base seria os candidatos a vereadores, os pré-candidatos a vereadores. Então isso nós aqui em Patos de Minas, o presidente Oscar, com a ajuda de outros companheiros também, nós conseguimos encerrar no dia 2 de abril, né, fechar essa chapa nossa completa, com pessoas de nome, com bons candidatos, e que a gente acredita que já vai ser um primeiro impulso para que o PMDB realmente possa ter candidato próprio e que possa fazer uma campanha diferente. Amarildo, essa divisão entre dois grupos, ela se arrasta há décadas em Patos de Minas, né? Isso dificulta muito a entrada de uma nova opção. Como é que o partido tem visto isso? Ou naquele primeiro momento foi muito difícil, mas agora as coisas já estão mais claras? Como é que vocês veem isso? Isso dificulta muito, Maurício, mas a gente começou a perceber que as pessoas começaram a entender isso, que isso tem causado um mal muito grande para o nosso município. Então a gente acredita que as pessoas, principalmente os mais novos... Que tipo de mal você citaria? É porque as coisas não acontecem. A UFA é um exemplo? Tudo, Maurício. A UFA é um dos exemplos, né? A gente percebe que quando se acaba uma eleição, ali definitivamente divide quem é a favor do prefeito e quem é contra o prefeito. Então, e fica meio a meio, ou seja, metade puxando para um lado, metade puxando para o outro, e ninguém consegue fazer nada. Na verdade é essa. A falta de representatividade. Essa última eleição, por exemplo, ficou muito claro. Patos tem condições tranquilamente de ter 2 deputados estaduais, pelo menos um deputado federal. Nós temos apenas um deputado estadual, que é o doutor Eli. Mas se houvesse essa conversão, se houvesse essas atitudes dessas pessoas, Patos hoje estaria num cenário muito mais tranquilo. Nós hoje estamos perdendo em representatividade para Patrocínio, para Araguari, devido a essa briga. Então, hoje o prefeito ele vai buscar recursos com quem? Aonde? Ele não tem quem possa ajudar. Então, para muitos aqui em Patos, a vitória dele não é ele ganhar a eleição, é ele derrotar um adversário. Então, isso está muito notório aqui, então é isso que a gente tem que terminar. Então, o sonho nosso do PMDB é que a gente pudesse sentar todos numa mesma mesa, discutir essa política pública. Patos tem condições, hoje são 3 grupos, PMDB, os outros 2 grupos mais consolidados, tem o doutor ali que é mais individual. Nós temos condições de juntar os grupos, sentar e eleger o prefeito e vice-prefeito de um grupo, deputado estadual, deputado federal de outros grupos, mas tem que ter
tem que se desarmar. Mas por que que se um desses grupos ganhar, isso não acontece, isso não é possível? Por que que isso não acontece quando um dos grupos ganha? Como eu te falei, Maurício, porque a vaidade é muito grande, a diversidade deles é enorme, deixaram de ser adversários para serem inimigos, então eles acham que se deixar o prefeito que ganhar fazer, na próxima eleição aquele prefeito vai estar mais forte, automaticamente a vitória do adversário vai ser mais difícil. Então, a visão que se tem é de quanto pior, melhor. E isso, o Patos tem vivido isso ao longo dos anos. Eu fui vereador durante 4 anos, nós tentamos fazer uma postura independente, de tentar realmente ajudar a prefeita Béia na época, nós conseguimos fazer esse tipo de trabalho. Mas muitas das vezes os próprios vereadores que são eleitos já entram com esse pensamento. Eu sou oposição, eu tenho que só que atrapalhar, ou eu sou situação e eu tenho que defender a qualquer custo. E a coisa não é assim. Então, a gente queria, né, e a gente sonha com isso, que nessas próximas eleições as pessoas possam refletir melhor, que nós possamos também ter uma Câmara onde a maioria esteja com esse pensamento de tentar ajudar o próximo prefeito, independente de quem quer que seja o prefeito, de que grupo ele participe, de que partido que ele seja. Mas a realidade é que o município de Patos está precisando disso, Maurício, necessitando disso. Que pelo menos esse próximo mandato agora, se pudesse fazer pelo menos a união de 2 grupos, já que unir os 3 a gente sabe que é quase que impossível, devido a essas divergências, essas grandes diferenças, mas o PMDB se coloca no meio para isso. Uhum. Tá? A gente quer estar junto, estar conversando, para que nós possamos estar contribuindo para que o próximo prefeito, para que a próxima Câmara seja pelo menos diferente do que está aí hoje. Esse momento de dificuldade, você acha que isso possibilita que haja realmente uma conscientização maior das pessoas que estão no comando, para que deixem de lado um pouco as vaidades e trabalhem um pouco mais em prol do bem comum? Muito difícil, Maurício. Infelizmente, para essas pessoas que se sentem como os comandantes dos partidos, eu ainda não consegui perceber essa sensibilidade deles. E, infelizmente, eles ainda têm um poder muito grande sobre outras pessoas, e a gente costuma encontrar no nosso dia a dia aí eleitores fiéis que defendem a qualquer custo um grupo ou outro grupo. Ou seja, quem eles indicaram, essas pessoas estão acompanhando. A nossa esperança é que, principalmente as pessoas mais jovens, já estão crescendo com uma visão diferente. Estão deixando de ter esse fanatismo político por grupo A ou grupo B. Né? Eles hoje estão tentando olhar, tentando escolher aquela pessoa que tem um perfil realmente que possa conduzir o nosso município. Então, a esperança nossa é que essas pessoas, que esses jovens, começam, né, a disseminar isso aí na nossa sociedade. Porque aquelas pessoas mais antigas, que são fiéis, dificilmente a gente consegue mudar. A eleição passada, por exemplo, nós encontramos vários eleitores que falaram: olha, marido, eu gostaria muito de votar em você, mas eu sei que a sua eleição é difícil, eu vou votar na prefeita Béia porque eu não quero que o Pedro ganhe. Eu sou contra o grupo do Pedro. E vice-versa. Muitos falam: vou votar no Pedro, marido, porque eu não quero que a Béia ganhe, mas eu gostaria que você ganhasse. Então fica muito dividido. Então, para você conseguir entrar no meio disso, não é fácil. Mas eu acho, hoje, a gente analisando friamente, nós conseguimos fazer um papel muito importante naquela eleição. Então, acho que o PMDB deu uma contribuição muito grande naquela eleição, tentando abrir a cabeça das pessoas, mostrar para essas pessoas que essas mudanças precisam. E eu volto a repetir, Maurício, todos os grupos têm pessoas boas, pessoas competentes. Agora, nós temos que tentar juntar essas pessoas em uma mesa só e fazer um governo consistente, né, independente de quem quer que seja o prefeito. Porque se a gente continuar nessa política aí de divisão, de tentar destruir sempre aquele grupo que está ganhando, quem vai continuar perdendo será sempre o município de Patos de Minas. Está caminhando para ser uma eleição diferente. Nós estamos com a eleição batendo aí as nossas portas. Em outubro, vamos eleger os novos prefeitos, os novos vice-prefeitos, os novos vereadores. Está caminhando para que seja uma eleição diferente diante de tudo isso que a gente tem visto em Patos de Minas e no Brasil como um todo? Maurício, a verdade, algumas mudanças já se tornaram leis, né, em termos de campanha, do que se pode fazer, o que não se pode fazer. Então, a campanha vai ser só 45 dias. Então, isso por si só já vai mudar, vai ser uma experiência nova para essas pessoas que vão participar desse pleito. Né? Antes, as campanhas eram 90 dias, já diminuiu bastante. O tipo de propaganda mudou muita coisa. Agora, em relação às atitudes, às pessoas que vão participar do pleito, eu ainda não estou conseguindo enxergar muito nome diferente. Então, hoje, onde a gente vai, a especulação gira em torno de nomes conhecidos. Né? Embora não tenha nada a ser definido, partido nenhum definiu o nome de ninguém, está todo mundo ainda nessa conversa. O próprio PMDB
até por precaução, não definir o nome, porque a gente quer conversar com todo mundo, a gente quer fazer uma composição inteligente, interessante. Então, assim como o PMDB, acho que outros partidos também, nenhum definiu. Tem algumas pessoas que se estão dizendo pré-candidatos, né, mas a definição realmente vai sair dia 5 de agosto, que é as convenções, data limite para as convenções partidárias, e no dia 15 de agosto, que é o registro de candidatura. Então, até lá, tudo pode acontecer. Então, existem várias possibilidades. Então, a gente espera que nessas possibilidades aí a gente possa estar sentado junto com demais partidos, né, e construir uma chapa consistente, uma chapa que realmente tenha propostas decentes para a nossa população, propostas que as pessoas possam acreditar e que realmente possam ser realizadas. Acho que isso é o mais importante. O importante é a gente não voltar a acreditar, né, nisso tudo que foi jogado na última eleição aí. Essas pessoas estão cansadas de promessas, e a situação hoje é difícil. A gente acredita que o próximo prefeito também não vai encontrar uma situação fácil, vai ter que ser uma gestão totalmente diferente disso que a gente está acostumado a ver nos últimos anos aqui em Patos de Minas. Vai ter que ser uma gestão de choque realmente, de mudanças radicais. Eu até falo que o próximo prefeito ele já tem que entrar esquecendo de reeleição, porque as atitudes que ele vai ter que tomar não são atitudes assim muito políticas, vão ser Mas atitudes... tem uma vantagem, né, Maria? Não vai ter mais a reeleição. Tomara a reeleição foi tomara, extinta. né, ainda não está totalmente aprovada, né, mas eu acho que o maior ganho da política seria o final da reeleição, porque todos aqueles que exercerem cargo, principalmente no executivo, eles vão fazer realmente aquilo que necessita fazer. Porque quando você tem a expectativa da reeleição, você fica com medo de mexer naquilo que realmente precisa. Um exemplo hoje é a reforma administrativa aqui no município de Patos. Então, o que acontece hoje com os partidos, eles começam a fatiar a prefeitura em troca das coligações. Então, o prefeito que ganha, ele já entra ali bem dizer amarrado, porque cada partido vai mandar em uma secretaria, você fica quase que sem poder nenhum. Então, isso não vai ser moeda de troca, porque se o prefeito realmente que entrar lá, for querer fazer um papel diferente, ele vai ter que enxugar um monte de cargo que está ali. Hoje a gente está vendo um reflexo aí, o próprio servidor público efetivo está tendo aí hoje uma perca muito grande. A inflação deu 10,67, o prefeito 5,5. Então, se não fizer essa reforma, a tendência é o que é? A cada ano que passar, a situação fica mais difícil. E o próprio prefeito ele nem sabe ainda qual que é a margem que ele está usando de folha de pagamento. A gente já acredita que isso já possa estar estourando aquele limite legal dele. Então, quem for o candidato, quem for o prefeito, ele já tem que ter esse cuidado, porque ele vai ter que entrar e vai ter que tomar essas medidas. Ou, do contrário, vai simplesmente tirar um prefeito, entrar outro, só vai mudar o nome, mas as atitudes, as reações serão as mesmas. Então, Patos já não suporta mais isso. Então, vai ter que ser uma proposta diferente. Fala-se em um restos a pagar de 51 milhões, outros falam que não é restos a pagar, que o restos a pagar já deu mais de 100 e que os 50 milhões é realmente a dívida que o município tem. É possível administrar em uma situação como essa, Amarildo? Na realidade, Maurício, nem o próprio prefeito sabe desses números, né? Até porque ele até hoje não conseguiu prestar essas contas para a Câmara Municipal. Então, existe uma estimativa que essa dívida seja mais de 50 milhões. E há quem comente que até no final do mandato chegue perto de 80 milhões. Então, você imagina uma nova administração já entrar com um déficit de 80 milhões. O orçamento desse ano foi de 460 milhões. Eu acredito que ele não vai ser realizado, né? Foi estimado em 460, eu acho que eles até estimaram ele muito alto, foi um grande erro da administração pública. Eu acredito que ele não vai ser realizado. Então, ou seja, aquilo que foi especificado como receita e como despesa, isso é irreal hoje. Então, essa dívida, infelizmente, ela vai ficar para o próximo prefeito, né? A gente não vê condições nenhuma, não tem nada de anormal que possa acontecer para que isso mude da noite para o dia. Então, o próximo prefeito já tem que entrar sabendo, né, que vai ter esse déficit, que ele vai ter que trabalhar para que isso não aconteça ou que isso não continue crescendo. Agora, Amarildo, a gente viu naqueles números apresentados pelo secretário na Câmara Municipal, secretário de Finanças e Orçamento, que, ao contrário do que as pessoas imaginavam, as receitas do município, elas cresceram ano a ano e cresceram substancialmente. E nos 3 primeiros anos, a receita cresceu quase 100 milhões de reais. O problema é que as despesas cresceram 100 e tantos milhões de reais. Houve um descontrole aí? Justamente, as pessoas às vezes colocam a culpa, né, no orçamento, que o orçamento ficou enxuto, não cresceu. Não, pelo contrário, realmente houve o crescimento. Mas é isso que eu estou te falando, Maurício. Cresceu o orçamento, mas cresceu mais ainda as despesas.
O prefeito, por exemplo, ele teve aquela atitude de mudar a carga horária do servidor, alegando que aquilo seria uma economia, mas ele também não apresentou que economia aquilo surgiu. Né? O que ele representou para o município? A gente até hoje não conseguiu enxergar. Muito pelo contrário, a sociedade até se sentiu um pouco prejudicada, porque quando vai no centro administrativo, de 11 às 13, que é o horário de almoço de todo mundo, lá está fechado. Então, ou seja, o servidor se sentiu prejudicado, porque trabalhava 6, passou a trabalhar 8, o contribuinte se sentiu prejudicado, porque o horário que eu tinha para ir lá não adianta ele porque está fechado, e a gente não conseguiu ver nada de concreto o que isso gerou de economia. Então, é isso que eu te falei, essa reforma administrativa que tem que ser feita para tentar equiparar a arrecadação com despesa. E hoje o que a gente percebe é que as despesas estão muito maiores. Prova disso é porque realmente está endividado, tem vários fornecedores aí que estão sem receber, a gente não está vendo nada acontecer em Patos, né? A gente anda pelas avenidas e está toda suja, tapa o buraco, não funciona, não tem inauguração de obra nenhuma. Então a pergunta é, e aí, para onde está indo esse dinheiro? É só com pagamento? O pagamento do pessoal está em atraso, a correção, que seria 10,67, ele já falou que não dá conta, é só 5,5. Então fica essa pergunta no ar. Né? Será que nós estamos gastando tanto assim, além do que estamos arrecadando? Eu acredito que sim. Então aí é onde começa aquilo que eu falei. A gente começa a sentar, fazer essa reforma, colocar um grupo experiente de secretários, Maurício. Eu falo assim, o prefeito ele tem que ser o político, ele tem que ser o cara de jogo de cintura. Que vai buscar os recursos, que vai buscar os projetos. Prefeito não pode ser o cara da linha de frente que vai brigar com todo mundo. Isso não. Agora, ele tem que ser bem assessorado. O secretário tem que ser técnico, tem que entender. Dentro da própria prefeitura, tem várias pessoas do cargo efetivo que são super competentes, que não são aproveitadas em nada. Às vezes, se paga mais caro, se traz uma pessoa de fora e a pessoa não tem conhecimento nenhum da nossa realidade. Então, são esses tipos de atitudes que vão ter que começar a ser tomada nesse próximo governo, para a gente começar a respirar, Maurício. Porque você encarar um município com a despesa maior do que a receita e uma dívida aí de aproximadamente 80 milhões, como estão falando, então não vai ser uma tarefa fácil, né? Tá ok. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho voltamos conversando com o Amarildo Ferreira. De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje, você já sabe, nós estamos conversando aqui com o Amarildo Ferreira, que é delegado do PMDB de Patos de Minas e também secretário-geral da Câmara Municipal de Patos de Minas. Amarildo, ontem foi aprovado um reajuste para os servidores da Câmara Municipal de Patos de Minas, reajuste de 10,67%, ao contrário do que foi, ao contrário não, o dobro do que foi, quase o dobro do que foi o reajuste para os servidores do Executivo. Por que essa diferença? A Câmara tem essa margem a mais de recursos para dar esse aumento a mais para o servidor do Legislativo? Bom, Maurício, o orçamento da Câmara ele é separado do orçamento do Executivo. Né? Então, para quem não sabe, o Poder Executivo é Prefeitura, o Poder Legislativo é Câmara de Vereadores. Muitas vezes as pessoas não sabem e às vezes confundem e acham que é um orçamento só. O orçamento do município, como a gente falou aqui, está estimado em 460 milhões esse ano. Da Câmara são 12 milhões. Para a gente fazer toda a administração, tanto de servidores, como os gastos, como salários de vereadores. Então, ou seja, esses 12 milhões no ano nós temos que administrá-lo. E a gente deixa bem claro, Maurício, o porquê da diferença. Algumas pessoas falam, mas é injusto o Legislativo ganhar 10,67 e o Executivo ganhar só 5,5. Mas nós fizemos um trabalho lá, quando nós chegamos lá há 3 anos e meio atrás, de otimização de custo, de conscientização das pessoas em utilizar bem toda a ferramenta que a Câmara dispõe no intuito de economia. Só para você ter uma ideia, o custo que a gente tinha com o telefone, quando éramos 11 vereadores, é o mesmo custo que a gente tem hoje com 17, porque nós começamos a otimizar, a fazer um trabalho, levantamento, que tipo de ligações que a gente fazia. Então, nós economizamos o máximo possível, sem prejudicar o andamento da Câmara. Então, isso só foi possível graças à consciência desses servidores. Então, nada mais justo, né, já que a Câmara tem essa margem, de dar o reajuste. E outro, não é nem um reajuste, é a correção da inflação, é as percas que eles tiveram durante o ano. O Legislativo está simplesmente repassando para ele aquela perca, não teve um aumento de salário. Né? Acho que todo trabalhador merece não só a correção, como merece também um aumento. Está todo mundo de hoje reclamando que ganha pouco. Então, se a Câmara teve essa capacidade de se organizar, de fazer uma boa administração, e o dinheiro dá para fazer com que os servidores não sejam sacrificados, por que a gente não vai fazer? Dá para fazer isso no Executivo também? Se houver isso que nós falamos no bloco anterior, Maurício,
essa otimização, porque a gente percebe que o controle sobre o gasto de petróleo, que são vários carros que existem no executivo, fica muito solto, e eles não têm um controle, e isso estou te falando de coisas que a gente participa do dia a dia, né? Eles não têm muito controle sobre gastos com telefone, a gente percebe isso lá nitidamente. Então, é aquilo que a gente falou, a gente tem que fazer um choque de gestão, né? Nós temos que priorizar quais são essas despesas que a gente pode realmente retrair, para depois isso tornar benefício para o próprio servidor. Então, se fizer uma administração inteligente, uma administração diferente, e não é vergonha nenhuma não, Maurício, uma outra oportunidade que eu tive aqui, que eu falei que a prefeitura teria que funcionar quase igual uma empresa, né? Ela não precisa dar lucro, mas ela não pode ter prejuízo, ou seja, ela não pode gastar cada. Uma servidora, depois eu tive lá, falei assim, eu não gostei muito do que você falou, não, a prefeitura tem que ser igual a empresa. Mas tem que ser igual a empresa para o próprio servidor ser valorizado. Porque da maneira que está hoje, o que está acontecendo? Tudo aquilo que é despesa, que tem que ser cortado, está cortando em cima de quem? Do salário do servidor. A prova está aí. Que eles tinham direito de 10,67 e só vão receber 5,5. Então, se a gente não começar a tratar a prefeitura de maneira diferente, porque o dinheiro é público, aí que você tem que ter cuidado, porque o dinheiro é de todo mundo. E quando o dinheiro é só seu, você faz dele o que você quiser. E a impressão que se tem, as pessoas, porque o dinheiro é público, você pode gastar de qualquer maneira, e é muito pelo contrário, né? Você tem que saber otimizar esses gastos. Então, para você começar a respirar, a propor coisas diferentes, nós vamos ter que cortar na própria carne. Isso aí é fato, e não adianta nenhum pré-candidato chegar aqui e falar que vai fazer e vai acontecer, sem tomar uma atitude nesse sentido. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Nós fizemos na Câmara, a Câmara tem menos servidores, mas o orçamento dela é proporcional também. Então, esses últimos anos, nós devolvemos dinheiro para o Poder Executivo, para que o prefeito pudesse investir em outras áreas. Agora, esse ano, além de dar os 10,67, eu ainda acredito que a gente vai devolver algum dinheiro para o município. Tá? O presidente Bartolomeu já deixou isso bem claro, que se vai economizar para devolver, para tentar ajudar o prefeito, para que ele possa usar esse dinheiro em outras áreas. Então, se otimizar, dá para fazer sim. Agora, o que a gente não pode, aí ontem eu falei isso aí, porque o prefeito não consegue dar o reajuste de 10,67 para o servidor público executivo, nós não podemos sacrificar os nossos servidores do legislativo. Se a Câmara Municipal está enxuta, porque lá hoje, Maurício, o pessoal, por mais que fala mal, que acha que o vereador ganha muito e tem que baixar salário, a Câmara ela é muito enxuta. A Câmara não tem um carro, os vereadores, o carro é próprio deles, não tem ajuda de custo ou ajuda de gabinete, como muitas pessoas falam por aí. É o salário dele, ele tem que se virar ali. Entendeu? A gasolina é por conta dele, o telefone é por conta dele. Então, a Câmara é muito enxuta nesse sentido. E é por isso que nós conseguimos dar um reajuste maior para o servidor do Legislativo, e é por isso que todo ano a Câmara tem devolvido dinheiro para a Prefeitura Municipal, para que o Executivo possa sanar suas dívidas ou investir em outras áreas. Marido, o que te faz pensar que dá para resolver a questão financeira do município? É o orçamento, 460 milhões de reais, ou são as possibilidades que você tem dentro de uma empresa tão grande, tão grandiosa como é a Prefeitura, né, a maior empresa do município, ou são essas inúmeras possibilidades de mudança, de mexer, de otimizar, de mudar, que te faz acreditar que é possível reverter essa situação difícil financeiramente que o município atravessa? Primeiro, volto a repetir, se não houver essa reforma administrativa, você não consegue. Né? Primeiro você tem que começar a enxugar, traçar quais são as prioridades do município hoje. Então, quais são essas despesas que a gente pode realmente estar cortando sem prejudicar o contribuinte, sem prejudicar o próprio servidor. Isso tem que ser feito, isso é fato, né, Maurício? Outra coisa, eu já falei aqui uma vez, volto a falar, o município paga juros para o IPREM, por exemplo, exorbitante. O IPREM não tem nem interesse em receber do município, porque não existe investimento nenhum que paga o que o município paga para ele. Dos repassos que o município deveria pagar, e foi deixando atrasando, foi parcelando, então os juros é muito alto, é totalmente fora da realidade. 15 milhões de reais de dívida. 15 milhões. Então, o que eu falei aqui da última vez aqui, volto a repetir, Maurício, o município está cheio de terreno, esparramado aí, juntando lixo, juntando dengue. Por que se não se cria um fundo imobiliário, leiloa parte desses imóveis, que a gente sabe que não vai ser utilizado agora, por enquanto, para nada, está doando imóvel para todo mundo aí, por que não pega esses imóveis, quita essa dívida com o IPREM, por mais que seja 150 mil por mês de juros, um exemplo, é 150 mil que ele vai ter a mais para trabalhar. É 150 mil que ele vai poder contratar um médico para atender lá na UPA, que está super lotada. Então, assim, são medidas que precisam ser tomadas, mas tem que ser prioridades. Ele tem que alavancar quais são as nossas prioridades. O que eu tenho que fazer para a gente começar a caminhar de forma positiva. Porque não adianta você sentar lá e achar que vai só sentar naquela cadeira e vai dar continuidade no que está, porque não vai resolver. E essas questões, Maurício, elas
começaram não foi agora não. Isso aí já vem sinalizando ao longo do tempo. Né? Antigamente tinha-se uma gordurinha para queimar, agora chegou num ponto que não tem gordura para se queimar. Então você vai ter que ser profissional, vai ter que ser um prefeito profissional, vai ter que ser uma equipe de trabalho profissional para começar a fazer esses levantamentos, saber que tipo de corte que a gente pode tá fazendo, para que isso consiga equilibrar a balança de receita e despesa, para a gente começar a sonhar, né, em oferecer mais benefícios para a sociedade. Porque da maneira que está, infelizmente, não tem jeito. Você acha que sem estar tão amarrado, tão comprometido politicamente, é possível montar uma equipe melhor? Com certeza, Maurício. O nosso PMDB na eleição passada, eu falei em várias oportunidades. Se nós fôssemos eleitos naquela oportunidade, nós iríamos buscar pessoas de ambos os grupos, que são pessoas competentes, já tiveram lá, já deram prova disso. Então nós precisamos de pessoas competentes, independente de sigla partidária que ele pertença. Hoje, o que acontece, Maurício? Tem servidor lá de carreira, servidor efetivo, que exercia uma função bacana, pessoas competentes, que simplesmente foram tirados de um cargo, por exemplo, controladoria. Tirou-se uma controladora, colocou ela lá no barracão para fazer não sabe se o quê, e colocou uma pessoa que não tinha experiência nenhuma no lugar dela. Por quê? Porque aquela pessoa era taxada que apoiava o grupo que foi derrotado. Então, é esse tipo de perseguição que a gente tem que acabar com isso. Entendeu? Então, nós, políticos, temos que deixar isso de lado, isso tem que ser uma barreira que tem que ser ultrapassada. E as pessoas, os eleitores, eles também têm que deixar desse fanatismo político para o grupo A ou para o grupo B e começar a votar com maior consciência. Porque depois não adianta ficar aí criticando o prefeito, só falando mal. Mas na hora de votar, eles se deixam levar por falsas promessas ou por fanatismo político. Então, isso é inaceitável. E o país hoje atravessa uma fase complicada, politicamente. E o nosso município, mais ainda. Então, eu digo que o pessoal de Patos está sendo um dos mais sofridos do país, porque o país já está em crise. E Patos está pior, Patos não está funcionando, nada está acontecendo, tudo que se propõe não se realiza. Mas licitações, Amaro, por que não consegue realizar uma única licitação dentro do prazo? Um pouco, isso que eu te falei. Uma única também nem tanto, algumas saíram. Mas assim, as mais importantes, essa licitação do lixo, por exemplo, que é uma licitação milionária, não saiu dentro do prazo, virou essa confusão, a cidade está suja. Né? E agora com mais um problema, que a empresa que ganhou a licitação de emergência anunciou que não vai fazer o serviço, então vai ter que fazer uma nova licitação, são mais no mínimo 15 dias ou mais, né, para se fazer uma licitação. Um pouco disso, Maurício, é reflexo disso que eu te falei, de pegar as pessoas competentes que estavam lá, que já tinham experiência, que já sabiam que ia vencer aquele contrato, e simplesmente tirá-las, e colocar novas pessoas lá que não tinham experiência nenhuma. Isso é reflexo disso também. Essa licitação da limpeza pública, por exemplo, ela já venceu no meio do ano passado. E vários servidores, isso tem documento que comprova, que alertaram o prefeito para que isso, né, que já tinha vencido, que teria que começar um novo processo, e nada foi tomado. Aí acontece de quê? De tirar servidor bom que estava lá, que entendia, e deslocar para outros locais, e também vem o descontentamento do próprio servidor com a administração pública. E a gente sabe porque uma administração sem servidor, ela não vai funcionar, Maurício. Então, o prefeito ele tem que colocar na cabeça que o servidor público ele é parceiro dele. Para a administração funcionar, o servidor tem que estar de bem, ele tem que estar colaborando. Porque você não consegue administrar uma empresa, como é a prefeitura, com mais de 3 mil servidores não querendo te ajudar. Marilton, o contrato com a empresa Limpebras, ele já estava vencido e vinha sendo prorrogado até o final do ano passado, quando esse contrato foi rompido. Foi uma irresponsabilidade romper esse contrato? Eu acredito que sim, Maurício. Acho que a maior irresponsabilidade foi de não ter iniciado o processo licitatório como manda a lei. Deixaram vencer, aí depois vieram com essa desculpa de contrato emergencial, o que acaba, Maurício, sendo muito mais caro para o município. Você há de concordar, porque quando você se contrata em regime de emergência, você não consegue contratar mais barato. Se torna mais caro isso. Então, a primeira irresponsabilidade, eu acho que foi ter deixado vencer o contrato, que é um contrato grande, que chama muita atenção e que todos sabiam que estava vencendo. Então, o maior erro da administração pública foi naquele primeiro momento de não ter dado entrada nesse processo. E aí depois, sim, aí começam essas empresas que se interessaram, chegam perto, vê que aquilo realmente não é muito interessante, a proposta do executivo. Todo o processo, às vezes, quem perde entra com recurso, e isso também, infelizmente, são manobras que são utilizadas por grandes empresas aí. Então, essa questão da limpeza pública de Patos virou brincadeira mesmo. Né? A cada dia que você abre o site, ou você assiste a TV, é uma notícia diferente.
Então, ou seja, as pessoas hoje já não estão querendo, as empresas não estão mais interessadas em fazer a capina, a limpeza. O lixo, eu acredito que se o município também não der uma readequada, não consegue pagar o contrato do lixo, e a gente sabe que a empresa que está prestando serviço também, ela não vai trabalhar sem receber. Então, ou seja, um dos maiores problemas hoje do município a se resolver é a questão da limpeza urbana. É a questão desse contrato de limpeza urbana. Aí, quando fala limpeza, é a capina, é a poda, é a limpeza, é o recolhimento de lixo, né, aí é geral. Quero agradecer aqui, infelizmente nosso tempo acabou, aliás, já extrapolou um pouquinho, o Gustavo já está ali me cobrando ali. Agradecer mais uma vez, Amarildo, pela presença aqui no programa Opinião Regional. Obrigado, boa noite. Obrigado, Maurício, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira, esse programa que tem o oferecimento do Le Salon. Quero mandar um abraço aqui para o Hélio, que está lá se recuperando, dentro em breve já vai estar de volta lá no Le Salon. Um abraço, viu, Hélio? Melhoras para você. Agradecer a você que esteve presente com a gente, que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Você fica agora com Conexão Unipam e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região com o NTV News. Uma boa noite para você e até a próxima sexta-feira.